Oi? Oi, Juliana. Oi, professora. Opa. A Carla já tá aí. Já? Ah, peraí. Já. Deixa eu convidar ela. A Carla, a Paula. Eita. Bastante gente hoje no começo. A Luciana. Aham. Oi, Olá, tudo bem? Oi! tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, poderosa. Você está bem? Veio o estilo economistas. É. Tudo bem? Como é que vocês estão? Por aqui tudo bem. Ah, que bom. Correria. Para todas nós, né? Uma coisa da nossa rotina, independente aí tanto faz graduação ou trabalho, a gente está sempre aí nesse ritmo Não, frenético. e esses jogos à tarde estão atrapalhando tudo. Uhum. Tá rolando jogos universitários? Não, eu me refiro aos Jogos do Ah, tá. Brasil. Aos Jogos do Brasil, sim. Nós Mas a gente tivemos ontem, vai ter sexta-feira que vem, vai ter segunda-feira que vem. Então, tá Eu, como bom. aluna, amava, mas como professora, que era um tempinho que eu tinha mais para fazer lista, era um tempinho que eu tinha mais para ler É. material, então eu amava quando acontecia alguma coisa assim extra. Meu Deus, que bênção que era. Mas para o professor já é outro aspecto. Questão aqui, lá Olha, no fã, de manhã o pessoal tá tendo aula. Agora o pessoal da noite tá se livrando. pois é, então vai terminar, a turma da manhã vai terminar primeiro e a turma da noite vai ficar. Tem É, alguns alunos que estão indo assistir aula de manhã para poder ficarem de folga mais cedo. eu Complicado, vai seria ser muito dessas. complicado isso. Às vezes eu ia de manhã, ia de noite, às vezes para rever alguma coisa que eu não entendia, né? A gente fazia Uhum. isso. Pois é. Bom, nós já temos alguns amigos aí. O Douglas, o Mauro tá aí, a Luciana, o Léo. Tem bastante gente aí. Deixa eu ver se eu consigo ver mais pessoas. A Luciane tá aí, a Irene, Grace, Dalci, Douglas eu já falei, Cosma. Acho que são seus convidados, né? Ah, muito bem-vindos a todos aí, meus conhecidos. A Léo, Cardoso, tá todo mundo aí. Obrigada, boa tarde. Você vai fazer chamada depois, no final? Não, eu fico feliz porque alguns, eu acho que eu compartilhei e fico feliz de alguns estão aqui com a gente, ouvir um pouquinho aí do que a gente vai Uhum. falar aqui na live. Isso mesmo. Obrigada. Maurício está aí também, ó. Tudo bem, Maurício? Maurício, um fofo, estudou com a gente, já fiz disciplina com o Maurício. Aham, isso mesmo. Maurício é um dos mestres, futuros mestres lá do programa onde eu estudei. Ele faz mestrado lá. Daqui a pouco ele está terminando o mestrado dele. Ah, que legal, Maurício, ótimo. Bem-vindo. Giovana é minha prima. Olha, vai ter chamada no final. Giovana é minha prima, Luciane. Luciane, bem-vinda. Boa tarde. Uhum. Tô aqui pronta para aguardando Nós, ainda. nós temos alguns minutinhos. Vamos começar no horário, até porque pode ser que alguém já esteja aí ainda esperando para entrar. E a gente começa no horário e termina no horário. Uhum. Tudo bem. E aí o calendário da UFAM tá todo trocado por causa dos jogos. E os professores depois têm que atender todo mundo e tem que dar aula para os dois, né? Tanto para manhã quanto para noite. Pois é, mas o pessoal da manhã vai terminar primeiro. Vai terminar primeiro. Porque não foi nem um jogo de manhã. É pelo fuso horário, né? Pelo fuso horário. Uhum. Boa tarde, Luciane. Bem-vinda. A Um Luciane abraço foi que para estava com a você. gente. Estava fazendo o Aham, isso evento do mesmo. ICEF. E naquele café maravilhoso também. Ó o Ah, café. sim, sim. Tem que marcar outros. A Júlia não pôde porque Júlia estava no desafio, né? Nem pôde tomar café com a Tava. gente. Eu falei com a Parabéns. Luciane Parabéns, também. Ela usou inclusive. bastante. Ai, obrigada. Ganhou em primeiro lugar. Que bom, que orgulho da Ela nossa só prima. queria tirar foto com o Bruno Galhaço. Só isso que ela queria. O Ela nem queria o desafio prêmio. todo, Soluções da Amazônia, É. tietando. Errada não está. Uhum. Também Eu só não não perderam a oportunidade. gostei.
Carla e Luciane, eu só não gostei porque nós não fomos convidados para ver o Bruno Galhaço. Essa parte eu não gostei. Eu protesto. Protesto. Só para ser mentora, né? Na hora de ter os artistas, não nos... Pior que eu Não nem nos sabia. convidaram. Foi uma surpresa ali. Só vi um monte de gente assim tirando foto no lugar, e depois eu recebi no grupo lá da Juri mesmo, o pessoal falando: Meu Deus, encontrei de cara na porta do banheiro o Bruno Gagliasso. Aí eu, meu Deus. Ele é embaixador. Mas é legal, incentiva, né? Incentiva os jovens. Sim. E já vi muitos projetos interessantes, né? Qual que foi o de vocês? O nosso foi sobre esgotamento sanitário. Aí vocês criaram uma solução mesmo. Sim, porque assim, as Águas de Manaus, a concessionária Águas de Manaus já estava atuando com questão de abastecimento de água. Aí a gente pensou em uma questão que estava insistentemente nisso, que era a questão do esgotamento sanitário, que várias casas, que eram uma do lado da outra, eles tinham um banheiro externo do lado e não tinham devido tratamento. A gente faria o tratamento e também a coleta desse esgoto. Então... Entendi. Interessante, parabéns. Eu vi só por alto, assim, né? Mas eu queria entender um pouco melhor o projeto, que eu não passei na rodada de vocês. Mas a professora Michele passou. Tinham vários projetos interessantes, na verdade. Mas parabéns, vocês conseguiram. Obrigada. Que ótimo. Assim, né? Só deles estarem participando é uma experiência incrível para eles, né? E assim, se depararem com essa realidade da Amazônia, isso é tudo, né? Isso é tudo, uma experiência incrível para eles. E o prêmio, qual foi para vocês? A gente ganhou um notebook e fone de ouvido. Ah, sim. Para cada um ou para cada um? Olha que legal, que chique. No meu tempo só tinha prova mesmo. E lista. Tinha muita lista de exercício. Eu passava muita lista de exercício, gente. Pergunta das minhas irmãs, elas até riam hoje, que eu parecia uma louca quando eu conseguia. Meu Deus, eu acabei! Parecia uma louca quando eu terminava a lista de exercício. Era a louca da lista de exercício. E ela deixava todos os alunos loucos, porque ela queria que todo mundo fizesse a lista. Claro, eu dividia também, às vezes, a gente discutia as questões, quando era de cálculo, por exemplo, porque às vezes é, sei lá, 50 questões, né? Pra gente desenvolver. Aí a gente se dividia um para ensinar o outro, então isso para matemática era muito bom, porque às vezes eu entendo de uma forma, o colega tem mais facilidade, e aí a gente trocava, assim, muito você ajudando. Eu, Camila, Patrick da época, eu acho que Poliana, Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, a minha turma foi bem boa, assim, nesse sentido. A gente era muito bom para fazer essa parte de cálculo. Você que pegava no pé de todo mundo. Nada, eles eram muito bons. Eu tinha que fazer mais, porque eu era mais 10 anos mais velha que os colegas. Mas vai começar. Eu era um pouco mais velha que os meninos, então eles tinham acabado de sair da graduação, então eles tinham acabado de sair do ensino médio. Então eu entrei assim, né? Então aí eu tinha que correr um pouco mais para aprender. Já tinha um tempo, tinha esquecido algumas coisas, mas aí depois voltou e deu tudo certo. Mas era só o que eu tinha. Era só o que eu tinha, lista de cálculo. Meu Deus. E textos da Michele, porque ela ri assim agora. Mas ela enchia gente de texto. E tinha que grifar tudo para ter. Tinha que fazer resenha. E tinha que entregar. Fazer um roteiro para entregar? Era assim, e fazer as apresentações. E fazia também as apresentações. Eram textos que a gente. Eram textos, às vezes, bem densos. E aí a gente tinha que fazer apresentação e fazer lista, tipo, preparando, falando, escrevendo e apresentando. Sabe, Carla, assim, em algum momento a gente percebe assim que é bem maciço essa cobrança, né? Mas você aprende a escrever, você aprende a apresentar trabalho, você aprende a se virar. O curso de economia por si só, né? Ele exige muito da gente, porque ao mesmo tempo que tu tem que ler e interpretar, tu também tem que calcular. Então, tu não vai só, tu tem que interpretar aquele cálculo, aquele número, não é só um número. Então, a gente precisa também ter esse insight, assim, de ter uma forma que seja acessível, fácil e usual, mas também não deixando de respeitar aí a parte social, a parte de leitura. Então, acaba que é um pouco mais completo nesse sentido. É pesado mesmo, mas valeu a pena e você vê, assim, por exemplo, pela qualidade dos alunos, né? É completamente diferente. Então, quando você aperta um pouco mais, você vê uma qualidade. Quando você não aperta, o aluno ele sai do mesmo jeito que ele entrou.
E não é esse o objetivo. Às vezes até um analfabeto funcional, né? Às vezes ele só sabe replicar ali, não tem um senso crítico ou propor soluções. É porque assim, né? Muitas vezes você imagina, é só um curso. Não. Quando você terminar o curso, você vai ser um profissional, vai ser um economista. Então você tem que saber falar, você tem que aprender a escrever, você vai dar entrevista, você vai apresentar trabalho, você vai viajar para Brasília, você vai estar apresentando projeto. Então foi isso que vocês aprenderam a fazer. Isso. Então tem mais 2 colegas aí, tem o Lucas, que é lá da academia. O Lucas Big Mike deve ser seu convidado. É um colega de trabalho, um Brito, bem-vindo também. Tem bastante gente interessante aqui, fico feliz. Boa tarde a todos. Eu acho que em 1 minutinho, né? A gente começa Isso mesmo. a falar um pouquinho das mulheres economistas. É o nosso talk show aqui. Podcast delas. As poderosas. As mulheres economistas poderosas. Então, gostaria de dar boas-vindas a todos, uma boa tarde. Nós temos hoje aqui a nossa segunda convidada, também uma economista. A Carla, ela é egressa da UFAM, foi minha aluna. Vem de uma turma assim, de economistas extremamente competentes, alunos que foram muito dedicados. E para mim e para as meninas é um grande prazer receber você aqui, Carla, até porque você vai trazer para nós algumas informações de como é que você trabalha, né? E como é que você agrega aí o seu conhecimento como economista no seu dia a dia, nas suas experiências. Então, assim, a Carla, ela, além de economista, ela foi também aluna da UFAM na filosofia, certo? Isso. Então, ela entrou no curso de economia já com uma graduação. E eu sempre falo isso, eu digo que é uma experiência diferente, até porque você vem de uma área de ciências humanas e vai para uma ciência social aplicada. Carla, esse é um projeto de extensão que tem aí a minha coordenação e também tem a participação da Juliana e da Ana Paula, e tem o grande objetivo, principalmente, de convidar mulheres economistas para compartilharem conosco a sua experiência no mercado de trabalho e também fazer com que as alunas possam direcionar o seu conhecimento para aquela área que elas gostariam de atuar. Então, seja bem-vinda e nós gostaríamos aí de ouvir você sobre a sua experiência e sobre o seu trabalho como economista. Bom, a minha experiência como economista, como né, você já colocou aí, primeiro, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, eu fico muito feliz quando a universidade me convida, que eu amo a UFAM porque todas as vezes que eu passei por ela, ela me abriu muitas portas, então eu tenho um carinho enorme pela UFAM, assim como eu tenho também pela UEA, por onde eu passei. Mas eu iniciei a minha carreira em economia, primeiro dizendo não para economia. No início de tudo. Fui fazer orientação vocacional, eu tinha meus 17 anos, fui na psicóloga, né, que a gente vai, e aí ela disse economia, administração ou direito. E aí eu não fiz logo de início, porque a vida me levou para outros caminhos, e aí eu fui fazer filosofia. Entrei na graduação em filosofia na UFAM, concluí, e como eu atuava já no setor público, eu entrei muito nova no setor público, então não me exigia ainda aquela graduação, porque eu já tinha aquela experiência prática de trabalhar com gestão, de trabalhar primeiro na parte administrativa. E aí, durante a minha percorrida da minha carreira profissional, eu senti a necessidade de agregar mais conhecimentos para a área de gestão. Então, eu já tinha graduação em filosofia, fui fazer o MBA em gestão de projetos, para atuar, né, para oferecer o melhor ali no que eu atuava. Durante o curso do MBA de gestão de projetos, eu fiz 2 disciplinas. Uma era matemática, aplicada a projetos, e outro gerenciamento de riscos. E tinha muito cálculo, e tinha muita estimativa. Eu falei, gente, eu amei isso. Então, peço de primeira mão, peço perdão para minha primeira psicóloga. E aí, que era a Salete Sara, e hoje ela é uma amiga pessoal. E aí, depois eu fiz, prestei o vestibular para economia, eu falei, se der certo, vai dar certo. E eu passei, na época, era o extra macro, e eu passei em primeiro lugar, eu falei, então é para ser uma resposta. Exige muito cálculo, exige muita leitura, exige um tempo, para além das aulas, muito grande. Então, eu tive todo esse período, né, de formação. Mas eu me encontrei. Hoje eu digo que eu sou muito feliz na minha profissão. Se tem uma coisa que eu não errei, foi na escolha da minha profissão. Mas, e também, claro, teve
eu já entrei com 27 anos, então eu entrei na graduação em economia, faço os cálculos aí de quantos anos eu tenho. Né? Então eu entrei na graduação em economia mais tarde, o que significa dizer que isso não foi um problema, porque eu sabia o que eu queria, né? Então, às vezes, quando você é muito novo e assim, tem muitos garotos e meninos que entraram novos que já sabiam o que queriam, mas tem gente um pouco mais velha que quer mudar de área. E eu queria novos ares. Então, a minha entrada na economia foi essa transição de carreira. Eu queria mudar um pouco de carreira e por isso eu fui para economia. E aí, a economia me abriu portas, assim, não só a formação, porque eu já tinha o conhecimento dos processos do setor público, de como ele acontece, de como ele funciona, eu já conhecia sobre isso, eu já fazia coisas com gráficos, porque eu já tinha, né, já usava ali o Excel antes, então eu já trabalhava mais ou menos com isso e já trabalhava com projetos. Mas com a ferramenta técnica da economia, me deu outros estágios, outras formas que eu não sabia como explorar. E aí eu já tive, né, uma outra trajetória. Uma vez formada, eu ainda estagiária, porque assim, eu tive esse processo, né? Eu tinha sido, no passado, diretora, mas quando eu fiz economia, eu tive que voltar tudo, era uma área nova, então eu voltei como estagiária. E aí eu retornei, eu entrei, eu lembro, na Manaus Cult, que era a Fundação de Cultura, Turismo e Eventos. Eu entrei lá como estagiária de economia. E aí, na Manaus Cult, eu fui fazer o quê? Indicadores de economia criativa, indicadores mesmo dos projetos e que eles tinham uma seleção para projetos. Então, quantos serviços, quantos produtos culturais tinha, criar indicadores mesmo, usando a economia para a economia criativa, a economia da cultura. E aí, então, aquilo foi bem interessante, aprendi muito com os colegas de lá. E aí, fizemos um trabalho lá. Depois, quando terminou o tempo de estágio, eu fui convidada para ir para a Secretaria de Estado de Cultura. Aconteceram outras coisas, para além da técnica, tá? Porque a gente aprende técnica, mas a parte humana, a parte como você trata os colegas, a parte do trabalho que você oferece também faz muita diferença. Às vezes até um pouco além, tanto quanto a técnica. Você pode ser um técnico incrível, mas se não souber trabalhar com os colegas ou entregar alguns resultados, né, você não consegue seguir. E aí, graças a Deus, tivemos essa indicação para a Secretaria de Cultura. Uma vez na Secretaria de Estado de Cultura, eu já fui atuar com projetos. Captação de recurso, elaboração de projetos culturais, assim, de captação para a Secretaria de Cultura. E aí, durante um tempo, assumimos ali a assessoria do próprio secretário de Estado, né? Isso tudo porque com a economia você tem uma visão mais ampla para a área de gestão também. Então, tu consegue sintetizar, às vezes, alguns indicadores. Existia uma conexão muito grande ali com os bancos de desenvolvimento para trabalhar a economia criativa, para trabalhar projetos culturais, para olhar a questão da cultura e economia como geração de renda, como qualificação e com todas essas nuances aí. Então, a gente colaborou um pouquinho com a elaboração dos projetos, da carteira de projetos da Secretaria de Cultura para captação. Fizemos isso também. E durante esse período na Secretaria de Cultura, nós recebemos o convite para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, depois dessa atuação, desse 1 ano na Secretaria de Cultura, eu recebi o convite para ir para a SEDECT, né? A famosa, que era a antiga CEPLANCT e agora é SEDECT, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, com a área de Políticas e Inovação Industrial, porque um dos vieses da gestão na época era de tratar a economia criativa e economia industrial. Como a minha pesquisa na UFAM foi com o professor Mauro Turi sobre economia industrial, então aquilo que nós fiz um trabalho que teve bons resultados. Então, pegar ali bem pesado na graduação, que te ajuda, porque qual foi a minha estratégia? Eu entrei com 27 anos, os meus colegas estavam entrando com 17 anos, então tinha ali um delay de 10 anos de diferença. Então eu falei, eu tenho que ser boa para poder fazer a diferença. Então eu tenho que ir atrás de uma pesquisa que faça diferença e seja algo aplicado, assim, foi a estratégia que eu tracei. E aí eu via que a parte de economia industrial tinha achados interessantes, e aí eu fiz um trabalho nesse sentido. E aí recebi o convite para esse setor e continuamos trabalhando mesmo com essa parte de política industrial. Comecei na gerência, depois teve uma mudança interna, assumi a chefia, e aí trabalhamos ainda com essa parte. Dito isso, trabalhei também com captação de projetos
da parte também na SEDECT, a gente captou na Sudam, porque o Estado também, né, faz captação de recursos para seus projetos. Então, um projeto ali de estruturação de laboratórios, da cadeia da castanha, que aí você, quando é projeto, você, independente do projeto, você vai ali atuar. Então, que tem a ver com ciência, tecnologia e inovação, inovação industrial, que é a cadeia produtiva. Então, tudo ali está relacionado. Então, a gente escreveu o projeto, captamos na Sudam, e foi o tempo que eu já queria novos desafios, conseguimos desenvolver um trabalho, e eu recebi o convite para estar onde eu estou hoje, que é a Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos, que é uma empresa nova, uma empresa muito nova, é uma empresa pública que foi fundada mesmo em 2020, né? Ela teve a lei de criação em 2019, mas ela foi fundada de fato em 2020, e aí ela trata com essa parte de mobilização e desenvolvimento dos ativos do Estado, com projetos bem interessantes. Na SEDECT ainda tive a oportunidade de trabalhar com a parte do mercado de carbono, com a parte de desenvolvimento aí de uns projetos bem interessantes da bioeconomia amazônica, com essa parte de estruturação de novos vetores aí para a economia, da matriz, né, econômica do Estado. Teve um contato ali, um link direto com a Suframa, mais no sentido de desenvolvimento de projetos e de políticas públicas, porque nesse caso aí o papel ali da secretaria é criar um ambiente para que os entes ali da sociedade se desenvolvam. Então, ali era mais quais eram as atuações, tanto do ponto de vista regulatório, como de política pública com uma ação, de fato, no caso de estruturação de um laboratório ou de formação, enfim, vários outros segmentos que a gente pode atuar de política pública. E aí a gente começou a trabalhar com essa parte, com a parte de carbono, com a parte de mercado de carbono, uma bolsa de mercadorias, alguma coisa assim, e foi quando a gente veio para cá. E aí aqui já é um outro olhar do setor público, já é um olhar mais econômico mesmo. Então, estão sendo ainda definidos alguns papéis, mas tem uma atuação mais técnica mesmo de economia. Então, a gente faz assessoria aqui nessa parte econômica. Aqui, né, uma das atuações, eu não trabalho direto, mas tem um trabalho que a gente colabora com as parcerias público-privadas, e aí tem outro colega economista que trabalha aqui. Tem a parte dos ativos que a gente tem mobilizado o Estado, e aí outras estratégias aí para otimizar os recursos do Estado. Então, acho que basicamente esse foi a carreira, né, a trajetória que eu tenho feito a partir da economia. Teve outras coisas antes, mas a partir da economia foi isso. Então, é mais voltado à área de projetos, mas porque projetos atua independente do segmento, mas não só projetos de consultoria, como a gente vê, mas projetos como um todo, estruturação de políticas públicas, indicadores, prestação de conta de recursos recebidos, não só de esfera federal, como municipal, quando a gente teve atuação aí em município, e, enfim, foram basicamente essas áreas de atuação que eu trabalhei. E a economia me deu aí bastante ferramentas para poder aplicar esses conhecimentos. Você consegue trazer para nós assim os maiores desafios que você já teve nessa carreira? Enquanto mulher, foi a falta de referência de economistas mulheres. Às vezes, porque são temáticas, a gente pensa no mercado de trabalho, o mercado de trabalho, ele embora com toda a modernidade que a gente tenha, ele ainda é um pouco diferente em relação, ainda tem uma diferença aí de mulher e homem. O setor público nem tanto, e também eu não tenho filhos, mas mas às vezes você quer uma referência assim, feminina. Então, eu só tive uma chefe economista, né, disso tudo, que você às vezes troca metodologias e tudo mais. Sempre tive muitos economistas onde eu pude, né, pedir orientação, mas às vezes na prática, quando você é nova naquele segmento e é mulher, às vezes tu é muito questionada, né? Então já aconteceu assim várias situações, mas tem situações também muito gratificantes, como por exemplo no pós crise do oxigênio que o nosso estado passou, né, em janeiro. E aí teve um reajuste ali no contrato, né, com a fornecedora de oxigênio para o Estado. E aí os técnicos foram fazer os cálculos, né, para reajustar o contrato com a fornecedora dos gases, né? E aí eu fiz parte dessa equipe que assinou a nota técnica. Então, às vezes, você questionar, porque aí era cálculo com cálculo. O engenheiro fez uma metodologia e eu usei uma outra metodologia e na hora não queria assinar, no sentido de defender mesmo a tua metodologia. Então, são áreas diferentes, mas aí a gente
técnica, na área técnica mesmo. Aí depois deu tudo certo e os cálculos deram certo, graças a Deus, no pós, e reajustou. Então, às vezes, é mais, assim, por ser mulher, às vezes você, mesmo colocando algo técnico, às vezes você é muito questionada. É isso mesmo? É tudo mais? E você defende um pouco isso. Aqui eu já não sinto tanto onde eu estou. Por quê? Porque aqui eu fui chamada justamente por ser técnica por essa trajetória. Mas no passado, em outros lugares, às vezes você passa um pouco por isso. Mas isso como mulher em geral, não só como economista, né? Não só como mulher economista. Eu acho que é algo da mulher no mercado de trabalho. Hoje eu já não sinto tanto isso, mas no passado eu já enfrentei algumas situações. O que você imagina para o futuro nessa sua área de trabalho? Tecnologia. Eu acho que tecnologia, uma volta às tradições também, porque tem algo que não vai mudar e coisas que vão mudar. Então, a área o economista que trabalha com dados e trabalha com tecnologia, ele está ali com um diferencial. Eu tenho alguns colegas agora que são desenvolvedores, que são da área de produto, que são, né, que trabalham com tudo isso, e a parte de finanças sustentáveis, olhar para investimentos de impacto, investimentos sustentáveis também são tendência, e voltar para a identidade também, a área cultural, a área da economia circular, a economia criativa, são segmentos ali que eu acho que, independente do cenário que vier, elas vão ter áreas que vão estar ali sempre demandando profissionais. Mas a ferramenta que a gente aprende no curso de economia para atuar na área de tecnologia é um diferencial. Eu vejo assim, os colegas estão se destacando muito, e tanto que a gente vê assim no cenário internacional uma demanda maior pelo profissional de economia na área de tecnologia. Às vezes talvez aqui não esteja ainda com essa conexão de que é economia e tecnologia, mas existe uma demanda de profissional para essa área, que eu acredito que eu apostaria nisso. Se eu fosse começar de novo agora, eu iria para essa área de tecnologia. Acaba que com projeto, quando você trabalha com projeto, trabalha ali com gerenciamento, a gente instintivamente precisa de algumas ferramentas. Mas se eu fosse começar de novo, eu começaria ali programando, porque aí você já usava ali os conhecimentos da economia para modelar mercado, para ver tudo mais ali para otimizar as coisas da firma, né, das empresas. Eu estou trabalhando aqui no material, inclusive nesse momento, sobre dados, né? Então, por exemplo, o economista ele precisa analisar dados e tomar decisões a partir da análise de dados, né? Isso. Que tem tudo a ver com o que você colocou. Então, nós no curso de economia, nós aprendemos a fazer essa análise. E nós precisamos observar os dados para tomar decisões. Decisões de investimento, decisões relacionadas aí a produto, a processo, a serviço. Alocação de recurso, que aí para o gestor, para tomada de decisão de políticas públicas, para onde vai aquele investimento, qual linha de política aplicar. Então, eu acho que isso também é um diferencial, independente do setor. Tomada de decisão baseada em evidência, é o que a gente coloca. E a gente tem no nosso estado uma fragilidade de dados. Então, existem dados que aí a gente vai tomar, tem IBGE, tem alguns outros dados, mas tem dados no nível mais sensível que a gente precisa, que ainda não está catalogado. Tanto que quando a gente vai olhar ali as ODS, a gente vai olhar, tem muitos indicadores que ainda não estão sendo trabalhados no estado, apesar de já ter um trabalho, um esforço aí da UFAM com os indicadores da ODS. Mas tem muitos indicadores que nós não temos e que precisam ser melhor trabalhados. Então, essa escassez de dados, que ajuda muito na tomada de decisão, é uma fragilidade do nosso estado e é um campo para nós, ao mesmo tempo que é uma fragilidade, é uma oportunidade. Isso mesmo. E também observar esses dados, que se falou do IBGE e falou de outros dados, eles são muito defasados. 10 anos atrás, 12 anos atrás. Para uma tomada de decisão, eu preciso de dados atualizados. Isso também é um campo de trabalho para economista. Exatamente. E assim, a infraestrutura, a parte de quando a gente fala tecnologia, de repente conectividade, precisa muito, às vezes, para você chegar numa área e alimentar esses dados, uma continuidade dos dados, ser um indicador consistente, bem coletado, para ser bem manipulado, porque às vezes ele é só coletado, não faz ali os recortes corretos, ou uma manipulação daqueles dados para que ele tenha um indicador certo, também é uma das coisas que eu enfrentei nesse caminho aí, nessa trajetória. Isso me lembra o desafio das metodologias. Né?
que é uma situação que a gente faz assim, questão de trabalhar dentro da universidade, mas que muitas vezes os nossos alunos acabam não colocando isso em prática no mercado. Mas a escolha de uma boa metodologia faz toda a diferença no momento em que eu tenho dados disponíveis e preciso tratar esses dados, né? Isso também é um campo de atuação e uma quantidade de profissionais que nós precisamos muito aqui na Amazônia. Eu sempre falo isso para eles. Assim, a maior parte da minha experiência é no setor público. Então, assim, como economista, eu acho que a gente tem bastante campo no setor público para um analista, para um chefe de setor, para um tomador de decisão. Independente da área, a gente tem bastante ferramenta. Na área de captação de recursos, que aí entra projetos, consultorias, também tenho chance. É um outro segmento que eu também tenho um pouquinho de experiência, e aí também é bom para nós. Mas aí o setor privado tem vários, e aí, dependendo para onde você quiser, o que vai ser aquela máxima, né? Formação, qualificação e correr atrás de saber o que o mercado está querendo para aquele momento e quais são as habilidades que eu preciso ter para fazer a diferença lá. Por que eles me contratariam, né? O que eu tenho para oferecer de diferente? Pensamento crítico é necessário. Inglês, eu já nem falo mais, não só inglês agora, tem que ter um outro idioma. Mandarim. Habilidades de informática, habilidades... E aí, dependendo do que for, para mim, o bom e velho Excel. Um bom e velho Excel resolve muito. Mas aí o R, Python, para quem for programar... Aí tem coisas para além do curso. E no curso, você aprofundar ali com alguma metodologia de análise... Matematicamente falando, a gente precisa estar bem ali. Nós já estamos, na verdade, já encaminhando para o nosso finalzinho, né? A minha próxima pergunta para você seria conselhos que você poderia deixar para as nossas alunas pensarem já no futuro, com base em tudo que nós conversamos. E uma outra coisa também, né? Você está indo para o Conselho Regional de Economia, será aí uma das conselheiras, não sei se você vai ser titular ou se vai ser uma conselheira que vai estar ali também galgando em algum momento também na discussão. Mas o que você espera do Conselho Regional de Economia? O que você está levando, inclusive, aí de experiência para poder contribuir para a nossa formação? Bom, minha dica para as meninas é não desistam no primeiro obstáculo. O curso vai ser difícil, o mercado de trabalho vai ser difícil também, mas tudo vai ser difícil, então vamos escolher aí o que a gente quer de difícil. Se qualifiquem, tenham sempre os cursos. O que for mais difícil para você, foque em qualificação externa para te ajudar a resolver essa fragilidade. De repente eu não sou boa em matemática, faz um curso extra, faz um comum da vida. De repente eu escolha uma área que você quer, um foco. Se você quiser atuar em projetos, se você quiser atuar no setor público, quiser fazer um concurso, então foque seu esforço nisso. Se você quiser ir para o setor privado, dá para ir para o setor privado em N possibilidades. Se você quiser ir para a área de tecnologia, aprenda ali a programar, fale, mas para todo mundo, fale inglês. Tem inteligência emocional, porque a inteligência emocional demanda muito de nós, independente do emprego. Tem um outro idioma, eu acho que isso é básico, mas muita gente, a gente ainda vê hoje em dia no mercado que ainda precisa, e quando eu falo ter um outro idioma, não é só dizer eu sei, mas compreender, pelo menos aquelas habilidades básicas de compreender, ler e se comunicar ali minimamente. Então, se puder ser mais de um, além do inglês, o outro idioma seria o ideal. Eu acho que aí também, na parte de economia, leia bastante, esteja atualizado, não adianta a gente dizer que é economista e não tá lendo, não adianta você dizer que você não gosta de ler jornal, que você não gosta de ler artigo, que você não quer ler um livro, um material diferente. Esteja sempre buscando conhecimento de qualquer área. Você vai ter que ler, porque a vida toda a gente vai precisar dessas capacidades, vai precisar aprender, tirar um insight. O conhecimento, ele não é uma caixinha. Então, a gente tem que olhar para outros conhecimentos, de repente trocar ideia com gente de outras áreas totalmente diferentes da minha. Medicina, por exemplo, aí tanto de áreas humanas ou exatas também. Eu acho que o conhecimento, ele é difuso. Então, quando eu tenho essas trocas, eu agrego mais valor, assim como eu troco também, eu ofereço conhecimento. Isso, eu acho que seria o mínimo. E no mercado de trabalho, para a mulher economista, seja persistente, acredite nos seus cálculos.
né, no que você está entregando, nas suas análises, acredite naquilo, defenda, né, tente sintetizar ali, dependendo do grau de quem for ler aquela informação. Então, às vezes, não precisa de um aprofundamento, ele precisa de um nível de informação suficiente apenas para compreender ali, para tomar decisão. Essas vezes é um problema nosso, né? A gente quer que seja profundo, mas naquele nível não. Eu acho que de uma maneira geral passa por aí, não se esgota aí, mas passa por aí. E no nosso trabalho agora, né, teve uma chapa, né, compomos a chapa para o Conselho de Economia, e aí conseguimos, né, era uma chapa única, mas a gente conseguiu, e aí eu sou para titular, na verdade, né, para conselheiro titular, certo. Então, espera, né, que represente, aí ele continue esse trabalho de representando os nossos economistas, nossos colegas economistas, na defesa da nossa profissão, mas também na prospecção de novos segmentos onde a gente pode atuar, né, tá ali na mão ajudando aqueles que puderem, precisarem, mas também se posicionar em algumas questões técnicas. Eu acho que a gente pode trazer informações para a sociedade, não só no sentido macroeconômico, mas também ali informação para as pessoas, para melhor tomar a decisão delas, né, no melhor uso numa otimização de recursos ali, né. Então, onde precisar de uma informação, onde precisar de uma tomada de decisão, o economista pode colaborar. E um adendo. Eu esqueci. Uma coisa, quando a gente fala do economista, e uma das maiores dificuldades, quando você perguntou, e eu lembrei agora, é você ter cabeça fria na hora da crise. O economista, ele é procurado no momento de crise. Então, nós precisamos ter a cabeça fria para pensar a melhor metodologia para uma tomada de decisão, né, melhor ali naquele momento. Então, uma coisa que a gente é muito demandado é você ser crítico e racional no momento de crise. Então, eu não posso me emocionar, não estou dizendo que eu não vou ter emoções, eu tenho emoções, mas às vezes o mundo está caindo ali, o economista ele precisa tomar decisão. Então, embora todo mundo esteja louco, está tudo caindo, e as coisas ali tu tem que ser a cabeça fria e organizar. Quais são os passos aqui que eu posso fazer e o que eu posso tirar daí para ter algo consistente. Eu acho que isso daí é essencial. Se você tivesse esse pensamento crítico e conseguir, diante da adversidade, no momento de crise, ser essa pessoa, você vai se destacar. Poxa! Ufa! Bom, eu gostaria, Carla, de agradecer a sua participação no nosso programa, no nosso projeto. E assim, mais uma vez, para mim, é uma grande satisfação conversar com você. Obrigada. Sabe que eu sou sua fã, né? Eu sempre também. Fui sua fã. Acho incrível o seu trabalho, gosto muito de conversar com você e te admiro muito em todos os sentidos, né? Inclusive a pessoa que você é, o coração que você tem e a forma como você traz aí, principalmente, isso tudo para nós. Mas, Carla, também eu queria muito te agradecer, porque quando teve aquele primeiro hackathon de economia, você ajudou bastante a gente no nosso projeto, que era Amazon Purple. Eu lembro! Que legal, nem lembrava. A gente participou e foi muito gratificante. O seu conselho foi, assim, nossa, incrível. Eu não sabia sobre economia criativa, sim, foi muito gratificante. Ah, sim. Eu que agradeço a oportunidade, fico feliz em colaborar com o projeto. Eu me sinto muito feliz quando a gente pode compartilhar ali um pouquinho da experiência e saber que você somou para a vida de alguém. Então, desejo muito sucesso. Acho que nós, como mulheres, podemos ajudar outras mulheres a crescer. Então, toda vez que a gente fala, que a gente apoia, que a gente troca informação, que a gente leva a outra para subir, a gente também é um pouquinho de nós ali que está crescendo. Então, vocês vão, de fato, brilhem muito. É isso. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.